paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, tomando todas as medidas de precaução, porque afinal de contas nós somos templos, a habitação do Espírito Santo de Deus, e temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Tá bem? Por falar em templos que nós somos, Deus deixou algumas orientações para nós nos guiarmos e para nós entendermos a importância de nós vivermos de acordo com os princípios de Deus para cada um de nós. Amém? Eu queria te convidar para que você orasse comigo agora e nós meditássemos um pouco na palavra do Senhor e naquilo que o Espírito Santo tem para os nossos corações hoje. Pai, obrigada por mais um dia na tua presença. Obrigada por cada um que está tendo a oportunidade, ó Deus, agora de compartilhar esse momento, Deus, comigo, com outros irmãos, com outras pessoas, meu Deus. Eu quero clamar a Ti agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento, possa abrir, ó Deus, a mente, para que toda mente que estiver cativa seja levada, ó Deus, à sala do Teu trono, toda mente que estiver fora, Senhor, da direção da Tua presença, possa nesse momento estar cativa apenas à Tua presença e à Tua glória, ó Deus, que se manifesta quando nós clamamos a Ti, quando nós entramos na Tua presença. Obrigada, Deus, por cada um que me ouve, que eu possa abençoar poderosamente cada um que está aqui nesse momento. Obrigada, em nome de Jesus, nós clamamos, ministra os nossos corações. Amém e amém. Irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 31, Deus ele dá uma ordem para Moisés. Deus ele deu várias ordens para Moisés, trouxe várias orientações sobre como o povo deveria viver, sobre a forma como o povo deveria se portar no tempo em que entrasse na terra que o Senhor havia prometido para eles, e a importância de ser diferente em relação às outras pessoas e aos outros povos. Em Êxodo 25, Deus estava dando as orientações como deveria ser estabelecido o tabernáculo de Deus. Na verdade, no livro de Êxodo, há algumas passagens que Deus mostra como o tabernáculo deveria ser estabelecido. O que era um tabernáculo? O tabernáculo é um lugar onde o povo deveria se reunir para cultuar o Senhor. Mas ali dentro do tabernáculo, Deus ele deu orientações específicas sobre como cada peça deveria ser, como as pessoas deveriam se portar ali dentro, a forma como ele deveria ser dividido. E eu queria falar sobre uma peça importante do tabernáculo, que é o candelabro. Lá em Êxodo 25, como eu falei para os irmãos, versículo 31, a palavra ela nos diz: faça um candelabro de ouro puro, a sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Os seus lados terão 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. Ainda no livro de Êxodo 25, um pouquinho mais à frente, no 36, os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro batido, ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar, os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenham o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Deus estava aqui ratificando, confirmando aquilo que ele já havia mostrado. Havia um modelo. E Deus deu ordens muito específicas de como deveria ser esse candelabro. E existem algumas coisas interessantes que nós precisamos observar. É que a primeira delas, Deus disse que todo ele deveria ser uma só peça. Outra coisa também é que ele deveria ser de ouro puro e batido. Ou seja, ele deveria ser do ouro mais puro que houver. E aí, ainda no livro de Êxodo 27, diz assim a palavra 27, a partir do versículo 20, diz assim: Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o
fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até amanhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Em Êxodo 30, o fogo que estava no candelabro, ele não deveria se apagar nunca. Ele deveria estar ali continuamente. Mas aí você pode falar comigo o seguinte: mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Nós estamos falando de uma época da lei, nós estamos falando de um período em que as coisas eram tidas de uma forma diferente. Agora nós temos Jesus, nós temos a época da graça, vivemos a época da graça, e tudo é diferente. Nós não precisamos mais botar fogo em um candelabro, para poder oferecer para Deus continuamente. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender como cristãos é que nada que está na palavra de Deus está ali em vão. Às vezes, com o nosso olhar humano, nós temos uma sensação de que aquilo está ali apenas por uma questão histórica, ou por, não sei, para que nós nos situemos, talvez, mas tudo que está ali na palavra de Deus é porque o Senhor assim designou. E o Velho Testamento nada mais é que uma projeção do que seria o Novo Testamento. Então, Deus ali, ele colocou de forma bem clara e de forma bem visível, bem concreta, aquilo que iria para o abstrato depois. Por que para o abstrato? O templo, o tabernáculo da adoração ao Senhor, ele deixou de ser aquele tabernáculo que seria a tenda, que ela era montada com as suas separações. Os sacerdotes, eles não precisavam mais, quando Jesus veio, eles não precisavam mais só eles ir lá e acender lá o fogo com azeite. O Senhor nos diz lá no Novo Testamento que nós somos templos, habitação do Espírito Santo de Deus. E como habitação do Espírito Santo de Deus, irmãos, o fogo lá do Velho Testamento, que estava no candelabro, ele precisa continuar. Nós às vezes temos uma ideia de que estava lá no Velho Testamento e para nós não serve. Sim, aquilo como era lá, de forma concreta, como era visto pelo povo, realmente nós não precisamos fazer. Mas como um povo santo, uma nação santa, e aí nós passamos a ser sacrifício do Senhor, nós passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus, como templos, como habitação do Espírito Santo de Deus, e como a palavra do Senhor diz, nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós passamos a ser o sacerdote desse templo que está aqui, que é o seu corpo. E que ele, em nome de Jesus, precisa perpetuamente ter o candelabro aceso. Continuamente. O que é o candelabro? O candelabro é a presença do Espírito, o fogo do candelabro. É a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida. Nós precisamos ter esse cuidado de que o fogo não se apague. Nós precisamos ter esse cuidado de que o fogo esteja sempre aceso no templo, na habitação do Espírito Santo, que somos nós. Deus estava ali para Moisés ensinando visivelmente o que nós deveríamos ser no futuro. Ele estava fazendo uma projeção. É como se ele estivesse colocando um slide para nós, que nós víssemos ali. Como que nós, como templos, como habitação do Senhor, deveríamos ser. É muito interessante que Deus fala com Moisés: Moisés, faça exatamente como eu falei para você. Deus diz assim também: Moisés, eu quero que seja de ouro. O ouro, ele é puro. O ouro, ele é limpo. O ouro, ele é perfeito. Ele é um metal nobilíssimo. Não é verdade? Então, Deus, ele estava dizendo o seguinte: olha, onde tem que ter o fogo, onde o fogo vai
vai queimar. Deus estava nos ensinando. Esse fogo precisava arder num local puro, num local que fosse perfeito. Ou seja, não em qualquer lugar, não em qualquer tempo, não em qualquer habitação. Então nós não podemos estar de qualquer maneira, nós não podemos viver de qualquer maneira como nós achamos, como nós pensamos. No livro de Colossenses diz que existem coisas que nós não entendemos, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, eu gostaria de ler com os irmãos. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então, a sombra daquilo que virá significa que isso era um reflexo do que seria o nosso futuro. E o futuro é hoje, depois de Jesus. Na verdade, nós temos um pós-futuro ainda, né? Que é a eternidade. Amém? Eu e você, em nome de Jesus, temos que cuidar do nosso tempo para que nós estejamos na eternidade. Então, a palavra está dizendo o seguinte, olha, isso que estava lá no Velho Testamento é um reflexo que ia acontecer ainda, que eu ia fazer quando eu enviasse Jesus, ou seja, quando eu me manifestasse em carne e viesse para salvar a humanidade. Para que a humanidade entendesse de uma vez por todas. E eu tinha um projeto. Para ela. E, na verdade, esse projeto não mudou. O projeto de Deus para nós, como povo, continua sendo o mesmo. Separar um povo que se santifique, que mantenha o seu templo um lugar puro, uma habitação para que o fogo nunca se apague. E nós só podemos ter o fogo aceso quando nós buscamos a face do Senhor. Com a nossa oração, com a nossa leitura da palavra, com a prática do jejum ou de alguns propósitos que são tão importantes para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos viver como se não houvesse um amanhã. Eu acho muito interessante isso. Nós não podemos viver como se não houvesse uma eternidade. Nós não podemos viver como se tudo fosse igual todos os dias e que nós nunca vamos ver a tão sonhada cidade. Eu sei que existem coisas que eu e você não entendemos. E, na verdade, a palavra é muito clara quando ela diz que nós só podemos ter a visão das coisas de Deus com um olhar espiritual. Tem coisas que nós não entendemos, mas nós aceitamos e recebemos por quê? Porque nós vivemos a realidade de Deus. Nós precisamos viver essa realidade. Então, apresentar-se como um sacrifício agradável e santo é algo que o Senhor quer de nós. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44, a palavra nos diz assim: no deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado a Moisés. Aqui está sendo citado algo que nós lemos aqui, que estava lá em Êxodo 25, ou seja, Deus orientou Moisés como deveria ser a tenda. Fazer de acordo com o modelo que Deus havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Então aqui a palavra está nos dizendo o seguinte: Deus já havia dado instruções. Mas aí o profeta disse lá no Velho Testamento,
E novamente é citado aqui em Atos dos Apóstolos, que Deus não era um Deus pequeno para se conter numa casa. Diz que o trono, né, ele fez todas as coisas, o trono dele está no céu. Então, isso se estende para nós entendermos o seguinte: Deus não habita em templos, a palavra diz isso também, que Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em mim, Ele habita em você, e nós precisamos ter cuidado. Cuidado em manter o fogo sempre aceso. Cuidado em manter a chama da presença do Espírito Santo de Deus. Cuidado em manter o azeite. Deus orientou Moisés que ele deveria falar para o povo, para eles juntarem do melhor azeite, para que esse azeite sentasse o fogo do candelabro. O azeite é a unção da presença do Espírito Santo de Deus, e o fogo arde onde há a presença dele. Querido, para nós encerrarmos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, a palavra nos diz o seguinte: quando ele fez isso, os 4 seres vivos, os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. O azeite que sustenta o fogo da presença do Espírito Santo de Deus, o azeite que estava lá no Velho Testamento, hoje ele é mantido com a sua oração, com o seu relacionamento com Deus. Como a palavra nos diz, na visão de João, lá em Apocalipse. Então, o que sustenta a unção, o azeite sobre o seu candelabro, sobre o seu templo, que eu e você somos, é a oração. Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, a palavra nos diz o seguinte: outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração é o seguinte: a 1 Tessalonicenses diz que nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós extinguimos quando nós não temos azeite sobre o templo. E sem azeite não há fogo no altar. Sem azeite não há fogo no candelabro. E em nome de Jesus, nós precisamos ter azeite para que o fogo queime na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Que nós possamos refletir sobre manter o fogo aceso em cada um de nós. Porque nós somos um povo a quem o Senhor já libertou e que em nome de Jesus vai reinar com Ele na eternidade. Amém? Glória a Deus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais um momento que nós podemos meditar sobre a Tua palavra. Mas, Senhor, a Tua palavra, ela não é uma historinha bonita, ela não é, Senhor, um conto, ela não é, Senhor, uma fábula, talvez, né, com presença de tantas coisas diferentes. Meu Deus, a Tua palavra, ela é verdade para aqueles que creem em Ti. E eu quero clamar a Ti em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado, Senhor, assim como ela ministrou meu coração, no coração de cada um que me ouve nesse momento, Senhor. Meu Pai, vivemos dias muito difíceis, dias de clamor do povo, dia em que o povo, Senhor, precisa se colocar mais do que nunca diante da Tua face. Meu Deus, que nós não extinguamos o Teu Espírito em nós. Meu Deus, que em nome de Jesus o fogo esteja aceso na vida de cada um de nós. Meu Pai, que nós nos apresentemos como um sacrifício santo e agradável ao Teu trono. Porque eu sei, Deus, não porque eu acho, não porque eu penso, mas porque a Tua palavra nos revela. E ela é vida, ela é verdade para aqueles que creem em Ti, Senhor. E eu creio de todo o meu coração. Essa palavra, Senhor, está ministrando ao coração de cada um que está me ouvindo. E eu preciso do azeite todos os dias da minha vida. Eu clamo a Ti, essa oração e a oração de todos aqueles que estão fazendo
como fazendo ela comigo, Senhor, elas sejam recolhidas e levadas ao altar de ouro puro, Senhor, para que o fogo seja queimado nesse candelabro, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um momento na Tua presença. Nós te exaltamos sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus e o doce amor do Filho, a consolação do Espírito Santo, nosso amigo, seja com cada amado irmão, cada amada irmã, cada ouvinte, cada casa que está recebendo esta palavra. Até a volta de Jesus, que teu Espírito inunde, para a glória do teu nome. Que você possa dizer comigo. Amém.